Vamos trazer mais um assunto para a gente fechar o CNN Arena. Durante a transmissão da live semanal Conversa com o Presidente, Lula falou sobre o compromisso do governo com a preservação ambiental. Ele disse que o país está evoluindo na questão após a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro do governo anterior, que ele classifica como malucos. Vamos ver. Eu penso que nós estamos evoluindo. Acho que o fato da gente ter, chegado à presidência da República, ter tirado aqueles malucos que destruíram o país, que achavam que tinha que invadir a Amazônia, que tinha que invadir o Pantanal, que tinha que fazer queimada, que tinha que fazer derrubada, essa gente toda está fora. Estão por aí ainda. Sim. Mas essa gente toda já não está mais no poder para continuar destruindo aquilo que eles tinham obrigação de preservar. O presidente também falou que ninguém entra no gabinete dele com telefone celular. Bora entender também essa. Nós estamos virando algoritmo. O ser humano está ficando muito individualista por causa das redes digitais. Ele está passando a maior parte do tempo dele conversando consigo mesmo. Ele está numa reunião, ele está no outro mundo. Ele convida a namorada para ir jantar e chega na mesa, ele tira o celular e ela tira o celular e cada um fica conversando com quem não está na mesa. Isso vai individualizando as pessoas, eu acho que vai tornando as pessoas com mais raiva, as pessoas ficam mais insuportáveis, as pessoas ficam mais exigentes, ou seja, a pessoa já não suporta alguém próximo dela. No meu gabinete não entra com celular. O celular fica na portaria e em nenhuma reunião eu permito celular, nenhuma reunião. Vamos começar por onde, Janaína? Nossa, são tantos pontos. Tem que saber se o presidente não permite celular porque ele está preocupado com a saúde das pessoas ou se ele não quer ser gravado, né? Porque, veja bem... né? Eu não sei, eu já tive em reuniões com autoridades assim e você não entra com o celular. Não são todas, porque assim... Também depende de quem entra. Eu concordo com o presidente que realmente as pessoas estão cada vez mais fechadas. Nós temos que olhar para essa questão da saúde mental, sobretudo dos adolescentes, né? Essas pessoas que saíram da pandemia, dificuldade de relacionamento. Chama atenção quando olha para a mesa ao lado e o casal não conversa, pai, filho, mãe, ninguém se fala. Então, eu concordo com o presidente nesse aspecto. Agora, não sei se é esse o motivo pelo qual ele proíbe a entrada de celulares. Nesta fala, quando ele está ali na abordagem de Amazônia, me chamou muita atenção, um pouquinho antes dele falar dos malucos, porque ele disse o seguinte, que não quer a Amazônia para ser contemplada. Ele usa uma outra expressão, que agora me foge a memória. Ele quer uma Amazônia para as pessoas terem emprego, uma Amazônia desenvolvida, né, para as pessoas, para que as indústrias vão para a Amazônia. Então, ele trouxe um olhar... não ecocêntrico, né, da ecologia pela ecologia, mas antropocêntrico, que não é o olhar típico defendido pela esquerda. Eu, por exemplo, defendo a preservação, mas eu não quero a pessoa, o povo da Amazônia morrendo de fome. Então, o presidente defendeu uma ideia correta, só que não é a ideia da esquerda. Né? De certa maneira, com dificuldade de comunicação, é a ideia dos malucos do governo anterior. É que eles tinham muita dificuldade de se comunicar. Né? Eu até fiquei feliz quando ele falou que tem esse olhar. Eu mesma fui à Amazônia, visitei algumas comunidades ribeirinhas e eu ficava indignada, porque a pessoa costumava plantar sua mandioca, não pode mais. Né? Então, esse olhar de preservação com o desenvolvimento para a população não morrer de fome, é um olhar que eu corroboro. Medilene, para a gente seguir. Essa questão que ele está falando das redes sociais, ele não gosta muito, né? Desse... é um analógico. Ele não gosta. Agora, eu concordo com a Janaína. E acrescento até mais uma pimenta no molho. Alguém que leva irmãos Joesley e Wesley Batista numa comitiva não pode deixar celular a 1 quilômetro de distância, porque o que o presidente fez, a única pessoa que sabemos que gravou um presidente da República dentro do Palácio do Planalto, desrespeitando a instituição Presidência da República, se chama Joesley Batista,
que o presidente da República enfiou numa comitiva oficial. Então, quando você tem esse tipo de companhia, tem que ser que nem aqueles filmes de Hollywood, você já recebe o cara na piscina, para ninguém poder entrar com o celular ali. Eu acho também, as companhias que o presidente Lula anda, não pode mesmo. Não pode, porque até, sei lá, se pode entrar com o celular, cria um negócio de inteligência artificial, anda em má companhia, não pode mesmo ter celular. Sou a favor de não ter celular para a produtividade da reunião. Agora, isso que ele fala dos malucos, para mim, maluco é quem está desconectado com a realidade. A gente teve, na Amazônia, o mês de junho com mais queimadas em 16 anos no governo Lula. Esse é o mês de junho com mais queimadas na Amazônia nos últimos 16 anos. O Cerrado, este ano, tem um número de queimadas maior do que nos últimos 5. Então, assim, desculpa, quem que é o maluco? Porque o discurso do bolsonarismo com relação à Amazônia, não sei o que, era maluco. Mas ele está falando que reverteu, sendo que piorou? Piorou. Ele piorou, gente. Então, assim, não adianta ficar dando lacradinha em podcast oficial feito ali dessa forma e não entregar o serviço, já que ele acha que tem que reverter a destruição, reverta. Reverta, virou presidente, reverta. Tem 6 meses, piorou. É difícil, né? Fica difícil, mentindo assim na cara dura. Poit, contigo. Olha, gente, sobre o celular, que todo mundo já falou, né? Quem não deve, não teme. Se teme que alguém grava, é porque às vezes fala muita besteira, né? Mas sobre a produtividade, minha equipe sabe. Eu ficava assim, pé da vida. Você está em reunião, o povo pega o celular, eu parava até de falar. Falei, então, espera, termina a mensagem aí que depois a gente conversa. Então, não usar celular quando está numa reunião, quando está jantando com a sua família, quando está jantando com a sua esposa, com o seu esposo, seu companheiro, é saudável, gente, para a relação e para você. Agora, sobre falar do outro governo, eu lembro que em fevereiro já saiu a notícia, viu, Madeleine? Fevereiro, o desmatamento já estava recorde. Então, pera lá, vamos fazer o trabalho, vamos entregar antes de criticar. Agora, para terminar, eu sempre peço a reação das pessoas que estão acompanhando a gente, viu, Tainá? Que mandam direct, comenta, bate no sininho aí da CNN, inscreve no canal e por aí vai, certo? Quem está acompanhando pelo YouTube, para acompanhar a gente sempre. Tive uma empreendedora do ramo de estética e o Rafael, que mandaram mensagem aqui para mim, que diz muito sobre essas falas do Lula, sabe? De improviso, chama o outro de maluco, mente na cara dura, dizendo que queria invadir a Amazônia, invadir isso, invadir aquilo, não entregou obra nenhuma. Outro dia ele falou que o Bolsonaro não entregou nenhuma obra. Eu citei cada obra que o Bolsonaro entregou com o Tarcísio. Aí uma empreendedora falou assim, eu não sei se ela gosta do Lula ou não, mas parece até que gosta. Saudades do Lula Mendonça orientando o Lula. O que ela quer dizer, gente? Ninguém está defendendo o Lula Mendonça, né? Mas quando ele tinha alguém que orientava a fala dele, na opinião dela era melhor, porque ele fala sem orientação nenhuma. Eu prefiro até ele falar sem orientação, porque a gente vê quem ele é de verdade, e não uma fala feita. E o outro falou assim, vou só polemizar e vai acabar o programa, né? Não, ainda tem um tempinho que eu vou jogar pro Diego. Essas declarações de falar, de aproximar de ditador, de não sei o quê, de que democracia fluida, que lá democracia... Essas declarações não seriam motivo de impeachment? O Rafael perguntou para mim. Essa é a polêmica, vai acabar, não vai dar para a gente discutir muito não, viu, Tainá? Diego, é contigo, tem um tempinho ainda. Faz a amarração aqui do final do CNN Arena, por favor, sobre as falas do presidente Lula. Eu tenho pouco a acrescentar, Tainá, só vou ilustrar dizendo o seguinte, essa história de não entrar com o celular, na minha trajetória de jornalista aqui em Brasília, isso é um pouco de praxe. Recentemente eu fui a um gabinete, eu tive que entregar o celular na entrada e a secretária ainda perguntou, o senhor só tem um? Perguntou se eu não tinha mais outro celular no bolso aqui do paletó. Falei, graças a Deus eu só tenho um já é suficiente, já me toma tempo demais. Então, acho que isso é de praxe aqui em Brasília, isso está retomando. E só corrigindo a minha querida amiga Madeleine, o Joesley gravou, o Temer foi na garagem do Jaburu, não foi no Planalto não, Madeleine, foi ainda mais íntimo. Foi na garagem do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente que tinha se tornado presidente com o impeachment da Dilma. Perfeito. Sobrou tempo, Natália? Sobrou tempo. Quer arrematar, Janaína? O Vinícius jogou a polêmica aqui. Não, veja, uma das causas, né, do impeachment é a quebra de decoro. Eu, inclusive, em algumas oportunidades, equiparei a reunião que o ex-presidente fez com os embaixadores,
que inclusive agora, né, gerou a sua inelegibilidade com a recepção que o presidente Lula fez a Maduro. São situações que se aproximam de uma quebra de decoro. Agora, é um governo que está no início, né, é necessário sempre buscar ali, esperar o conjunto da obra. É desejável, né, que ele ouça um pouquinho mais os seus conselheiros. Eu aproximo muito as duas ocorrências, né, em termos de decoro. Porém, não vejo que seriam suficientes para caracterizar abuso de poder político e, por conseguinte, inelegibilidade, seja de um, seja do outro. Quem foi que perguntou? Foi o Rafael tá no direct do Instagram aqui. Perfeito, Rafael. Está dada a explicação jurídica aqui de quem tem voz para isso. Madilene, a gente tem 1 minuto e eu queria te ouvir também sobre o que a gente está falando aqui, né? A postura do presidente da República. Você trazia dados aqui de desmatamento e tal, e eu me lembrei também sobre esse revés que sofreu a Marina Silva, tá muito fresca ainda na nossa memória, e a resistência do presidente Lula e a postura do Palácio do Planalto em concordar com as mudanças. Tudo bem que foi feito um reajuste no texto depois, porque a repercussão foi horrível, mas foi desautorizar a sua ministra do Meio Ambiente, que ele muito bem conhece a postura. E que não é só uma ministra do Meio Ambiente excelente. A Marina Silva é uma entidade mundial na área de meio ambiente. O tratamento com a Marina Silva, eu não creio que tenha a ver com o meio ambiente, tem a ver com a presença das mulheres na política, que é uma coisa que não desce na goela de muita gente e que eles fazem de tudo para... Se a Marina Silva tem que aguentar esse tipo de humilhação, Marina Silva entrou de volta na campanha sem receber um pedido de desculpas público e continua sendo humilhada sistematicamente. Se ela tem que aceitar, a gente tem que aceitar xingamento de apoiador de um e de outro. Xingamento, não vou nem falar misógino, xingamento pornográfico, xingamento falando a Dona Maria volta para o tanque. Eu não ouvia isso desde os anos 90, agora os lulistas estão falando isso para a gente todos os dias. Tem a ver com isso. A preservação do respeito à mulher no espaço público, ela precisa ser retomada, porque o caminho pelo qual a gente está indo é um caminho muito ruim. Se uma Marina Silva tem que aguentar esse tipo de desaforo, o que essa gente espera que eu e que você, mulher que está me vendo, tenhamos de aguentar no espaço público? Isso não pode acontecer, a gente não pode permitir esse retrocesso.